Eu quero compartilhar uma palavra, deixar o teu coração, meu irmão, para você que está aqui, quem nos assiste lá de casa. Quero deixar um texto para o seu coração. Irmão, quem aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Fica com a mão para o alto aí, se você tem promessas de Deus. Talvez você diga para você mesmo, talvez alguém aqui esteja pensando, aliás, né? Eu não sei se eu tenho, não me lembro, eu não sei se Deus tem promessa para a minha vida. Irmão, Deus tem promessa para todo ser humano, todo homem. Todos os seus filhos, a Bíblia contém diversas promessas para a nossa vida, para aquele que crê, né? Aquele que crê no Senhor. Ele tem promessa para a sua vida, assim como você, pai, mãe, você que é pai, que é mãe, você quer o melhor para os seus filhos, você sonha que as coisas sejam melhor para ele, esse é o nosso sonho, com os nossos filhos, nossos netos, né? Que tudo de bom aconteça e você, o que puder fazer, você faz para que aquilo, ele alcance, né? Alguma coisa melhor na vida, um estudo, uma profissão, uma condição melhor. Você deseja isso, muito mais e muito melhor, Deus deseja para mim e para você, como pai que é. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu era jovem, era criança até, mas eu me lembro de um cantor da nossa época lá, que já morreu, e ele tinha uma música, né, uma música que ele cantava, eu me lembro dessa frase, porque quando eu me converti, eu lembrei da música e falei, olha, esse homem não conhecia Jesus, é uma pena, né? Porque ele dizia na frase da música dele, que se ele pudesse falar com Deus, contar os seus problemas, tal, não sei quem conhece, acho que é Antônio Marcos, né? Acho que é esse camarada, né? Bom, ele morreu, faleceu, me parece, por causa de cirrose, de bebê, né? Um homem novo. Mas a música dele, eu lembro de criança, e quando eu me converti, eu lembrei disso, falei, olha, puxa vida, né? Ele dizia, se eu pudesse falar com Deus, ele podia falar com Deus. Se eu pudesse contar a ele os meus problemas, ele podia contar os seus problemas, mas não falou. Não contou a ele e não contou com ele, e teve um triste fim. Ele não, com certeza, penso eu, né, que ele morreu sem saber que Deus tinha planos para a vida dele, por uma vida melhor, uma vida diferente. E quantos passam por essa terra e vão embora, irmão, sem saber que Deus tinha um plano para a vida dele, e morrem sem desfrutar nada daquilo que o Pai queria para eles. O mundo que a gente vive, ele tem as suas ofertas ao homem. Mas tudo aquilo que esse mundo que a gente vive aí oferece, sempre o final é problema para a vida do homem. Normalmente é problema. É morte espiritual, é morte física, destrói o corpo, destrói a saúde. É o que o mundo aí fora oferece. Porque não tem nada de bom, na verdade, né? Naquilo que oferece. Mas aquilo que o Pai Celeste dá, é eterno, e é o melhor para mim e para você. Aqui entre nós, queridos, nós temos irmãos em diversos níveis espirituais, em diversos níveis, tempo de fé, né? Temos irmãos com 30 anos, 40 anos que estão no Evangelho aqui, temos irmãos com 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 2 meses, 1 semana. É um grupo bem variado entre nós. Mas o texto que eu quero deixar com você, para a gente meditar nessa manhã, querido, há uns 2 meses atrás, eu preguei numa igreja irmã nossa, uma igreja amiga nossa, e naquela noite o Espírito de Deus me levou a perguntar para a igreja, é uma igreja com bastante jovens, uma igreja nova na sua grande maioria, nova na idade dos seus membros. E eu perguntei para eles, gente, tudo aqui está muito lindo, vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, mas eu quero te fazer uma pergunta para você. Será que daqui a 1 ano você vai estar aqui? Será que daqui a 1 ano, se eu voltasse daqui a 1 ano, você continuava aqui, na casa do Pai? Será que daqui a 5 anos você vai estar aqui? E essa pergunta eu quero deixar para nós aqui hoje. Será que daqui 5 anos, irmão,
O seu coração continua ardendo por Jesus? Será que seu coração enfraqueceu? Será que esfriou? Será que você nem vai estar mais aqui? Eu digo aqui na igreja, né? Como você vai estar? Nesses 27 anos dessa igreja e mais de 40 anos, né, que eu estou caminhando com Cristo, quanto coração eu vi gelar? Quanto coração esfriou totalmente? Quantos ficaram pelo caminho? Quantos eu me lembro, né, poderiam estar conosco, poderiam estar por aí nas igrejas? Não estão. E isso causa para a gente tanta tristeza. Fala, meu Deus, o que estão fazendo com a fé, né? Jesus, certa vez, ele mesmo questionou os discípulos se por acaso ele encontraria fé na terra quando ele voltasse. Isso ele disse aos discípulos, não foi para o mundo, não foi para aqueles que não o conhecem, aqueles que não criam. Mas ele perguntou para os seus: será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Irmãos, essa pergunta de Jesus ainda não foi respondida, mas ela será respondida em breve, porque ele está para voltar. E eu deixo ela para o seu coração. Como está o seu coração hoje? Você que conheceu a Cristo, entregou seu coração a Cristo há 10 anos atrás, há 20, não importa o tempo. Como está essa chama dentro de você? Nós cantamos esse último canto que diz: a chama não vai se apagar. Irmão, cantar é muito gostoso. Cantar, quantas coisas nós cantamos? Quantas coisas declaramos quando cantamos? Todos cantam, eu canto também. Canto no banheiro, canto na rua, canto... hoje, quando eu vinha para cá, tinha um carro próximo a mim lá, no caminho, um carro... E um irmão em Cristo, um louvor bem alto lá. Eu vi ele, está animado, está cantando. Devia estar indo para a casa do pai também, ou para uma escola bíblica, sei lá. Mas a gente que tem um pouco mais de caminhada, né? A gente fica questionando, fala, meu Deus, será que esse moço que está aqui no carro do lado, será que daqui a 5 anos ele continua com o som ligado no carro dele, louvando a Deus? Ou será que vai rolar um outro tipo de música no carro dele daqui a uns 5 anos? Né? É o que a gente tem no coração, é o que a gente questiona. Será que eu estou mantendo acesa a chama? Ou Deus não quer que essa chama permaneça? E eu quero compartilhar um texto com você. Você já conhece a história, eu conheço também, mas eu quero deixar gravado com você. Abre a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Josué 14. Querido, Josué, você que conhece a história, a gente só vai relembrar. E para quem não conhece, para se familiarizar um pouquinho, Josué e Caleb foram dois homens, andavam com Moisés, eram servos de Deus, e eram braços direitos ali junto com Moisés, né, líderes de tribos ali de Israel. Quando Moisés, depois que eles saem do Egito, eles tinham que entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Eles tinham que entrar naquela terra. Então Moisés manda 12 homens, 12 espias, para olhar a terra, como que era, e o que tinha ali, o que eles iam enfrentar ali. E a gente conhece a história que esses 12 espias, esses 12 homens, um de cada tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, eles voltam trazendo as suas impressões do que eles viram ali, e dá o seu relatório ao povo. E você conhece o texto, a Bíblia diz que daqueles 12 homens que voltam, opa, animou o louvor aí agora, o fundo aí. A Bíblia diz que daqueles homens que voltam, 10 deles trouxeram o pior de todos os relatórios. Vocês são loucos, nós jamais vamos entrar naquela terra. Ali era uma terra habitada por outros povos, com cidades fortificadas, homens fortes, gigantes, homens enormes, guerreiros. Jamais, aquilo ali é ir lá e morrer.
nós somos como gafanhotos para eles, nós não somos ninguém. Israel, lembrando, ele tinha saído da escravidão do Egito. Era um povo que, eles não tinham exército formado, nada disso. Eles ficaram 400 anos escravizados. Era um povo que não tinha um preparo militar, nada disso. E eles iam ter que enfrentar aqueles inimigos e expulsá-los de lá. 10 homens dizem isso ao povo. 2 homens, apenas 2, acreditam e confiam e falam, não, aquilo é nosso, Deus prometeu. Nós vamos entrar lá e vamos tomar posse daquilo. Esses 2 homens foram justamente Josué e Calebe. Mas eles representavam 2 das tribos de Israel. Mas as outras 10 tribos, representadas pelos outros 10 homens, desistiram. A Bíblia diz, a gente vai ler aqui, ele cita, o coração do povo se derreteu, esmoreceu. Falou, não, nós não vamos de jeito nenhum. E aí eles entram então, Deus então põe a sua mão. E eles ficam 40 anos ali rodando no deserto, porque não acreditavam, não creram no que Deus ia fazer. Mas esses 2 homens creram. Não, nós podemos, mas não tinha como. O povo foi contaminado pela má notícia. Agora aqui, nesse texto que eu quero ler com você, passaram-se, o povo saiu do deserto, o povo entra na terra, ali, né? De Canaã, ele entra ali. E agora eu quero pegar aí a partir do versículo 6, capítulo 14 de Josué, versículo 6. Lembrando que aqui Moisés já havia morrido. Moisés já havia morrido. E Josué, daqueles 2, lembra? Josué e Calebe. Josué então, Deus escolhe Josué para assumir a liderança do povo hebreu. Ele está à frente agora do povo. Diz assim, olha então, verso 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Veja bem, os dois que acreditavam naquilo que Deus poderia ter feito lá atrás, há 45 anos atrás, eles acreditavam, e agora, depois que eles peregrinaram 40 anos no deserto, agora que eles entram naquela terra, tomando posse de parte da terra, então Calebe chega a Josué, o seu parceiro, o seu companheiro, que foi com ele lá naquela empreitada lá quando foram ver essa terra que agora eles estavam. Ele chega para ele e diz isso aqui, olha, ele chega com o seu povo, né, até Josué, que é o líder agora de todas as tribos de Israel, e diz aqui, olha, Josué, você sabe muito bem o que o Senhor falou a Moisés, servo de Deus, homem de Deus, quando nós estávamos ainda em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Diga assim, como sentia no meu coração. Repita comigo. Como sentia no meu coração. Querido, Calebe está abrindo seu coração agora a Josué. Eu quero perguntar para você, o que você sente hoje no seu coração com relação às promessas de Deus para a tua vida? Com relação aos projetos que Deus um dia talvez colocou no seu coração. E onde eles estão agora? E aqueles projetos que não se cumpriram? O tempo está passando, e as coisas não estão acontecendo. Como você está hoje? Como está o seu coração com relação a essas coisas que você não viu acontecer ainda? E o tempo passa. Calebe está falando a Josué, Josué, tu sabes o que Deus falou conosco. Foi comigo e com você. Você viu, você lembra daquilo, Josué? Quando Deus falou comigo e com você, Josué, eu tinha 40 anos, naquela época que nós subimos para espiar a terra. E você sabe que os nossos irmãos das 10 tribos jogaram por terra aquilo que Deus queria fazer. Não acreditaram, só eu e você.
cremos no que Deus poderia fazer. Verso 9, naquele dia, Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que pisou o teu pé, te será por herança, a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Aleluias. Veja bem, Deus estava dizendo aqui, através de Moisés, falando com eles, falando, olha, vocês que perseveraram, olha Caleb, olha Josué, vocês aqui, certamente, onde vocês puseram os pés lá naquela terra, vocês pisaram lá, vocês estiveram lá, vocês vão herdar, e a sua descendência, seus filhos, vão herdar aquela terra, porque vocês perseveraram em seguir ao Senhor. Vocês mantiveram o coração aceso, a chama acesa, vocês perseveraram. E ele continua dizendo, aí verso 11, veja bem querido, Josué tinha 40 anos na época. Ele diz assim, olha, verso 11, ainda hoje me acho tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como as cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom em herança. Veja bem, queridos, 40 anos ele tinha quando a promessa aconteceu. Agora ele está conversando com Josué. Passaram-se 45 anos. Ele agora tem 85 anos. 45 anos. Não vamos levar para 45 anos, mas como eu disse, 5, 2, 3. Será que você está com a chama acesa, vai estar com essa chama no coração daqui 5 anos? Como eu vou estar daqui 5 anos? Daqui 2 anos? Será que a chama continua acesa, o desejo, a mesma vontade no coração? Querido, naquele dia, 45 anos atrás, Josué entra naquela terra, e Caleb, e ele tem uma visão, ele viu a terra, ele viu o lugar, ele contemplou aquela visão do que Deus iria fazer na vida dele, e aquela visão não se apagou do coração dele. A princípio, era só uma visão, só isso. Uma promessa. Irmão, Deus tem promessa para você? Agora eu volto a repetir. Você acredita que pode ainda acontecer o que Deus tem falado? Ah, mas tanto tempo se passou. Tanto tempo se foi. Deus falou, mas acho que não vai acontecer. Querido, o tempo, ele traz desgaste. Traz desgaste. A coisa não acontece e muitas vezes vamos esmorecendo. O povo no deserto esmoreceu, não acreditou. Murmurava com Moisés, Moisés, você nos tirou de uma terra lá onde a gente comia, pelo menos tinha comida, tinha as coisas para morrer nesse deserto. O povo começou a caminhar dessa forma, mas Deus se irou com isso. Olha o que o Senhor fala com o povo em Números, eu vou ler, se você pode acompanhar, Números 14, 27 a 30, ele diz assim, olha, eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas, até quando eu vou aguentar esse povo mau, que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte, juro pela minha vida que darei a vocês, que darei o que vocês me pediram, sou eu, o Senhor, quem está falando, vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamam contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos para cima entrará naquela terra.
Eu jurei e os faria morar ali, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O povo murmurou, o povo não acreditou, e Deus disse: olha, eu disse que vocês entrariam, vocês iam morar nessa terra, mas pela murmuração do vosso coração, pela dureza do seu coração, pela incredulidade, os homens de 20 anos para cima, nenhum vai entrar ali. Somente Josué e Calebe. Josué e Calebe, na época, Calebe tinha 40 anos, Josué devia ter a mesma idade. Mas só os dois, daquela geração de Josué e Calebe, irmãos, seus amigos, seus parentes, todos morreram no deserto. Outros, nasceram novos, mas daquela geração dele, nenhum sobrou. Todos foram morrendo de doença, foram morrendo pelo deserto durante 40 anos. Triste, né? O diabo quer trazer desgaste. Eu quero falar alguns pontos aqui, porque eu quero que você entenda que Deus quer revigorar você, renovar o seu vigor, fortalecer você. Deus não quer que você fique pelo caminho, você fique para trás. Deus quer te levar até o fim. Até o fim, irmão. Querido, o diabo quer trazer desgaste, desencorajar, colocar muitas vezes nossa timidez, tirar a coragem e a ousadia do nosso coração. Com o tempo, as coisas não vão acontecendo. Ele traz desgaste espiritual, coloca medo no coração. Você tinha intrepidez, evangelizava, falava de Jesus, fazia a obra, agora deixa para lá, agora estou acanhado. Jejuava, orava, lia a palavra, agora... Querido, isso são desgastes espirituais, isso vai te matando. Isso vai matando os projetos de Deus para a sua vida. Algumas coisas eu anotei aqui. Quais são os projetos, os sonhos que ficaram para trás e você não acredita mais que pode concluir? Pare e pense um pouquinho. Eu estou falando da sua vida de uma forma geral, querido. Eu pus aqui. Você tem algum projeto pessoal, irmão, que você tinha tanto desejo e você já abriu mão? Isso não vai acontecer, eu não vou conseguir. Aquela formação profissional que você tanto queria e com o tempo desistiu. Não vai. Formação acadêmica, uma faculdade, eu não vou conseguir. Por que, irmão, não vai conseguir? Por que você vai abrir mão daquilo que Deus pode fazer na sua vida? Por que desistir? Por que abrir mão? Eu acho que eu não vou casar, não vou ter família não. Por que não? Por que você não pode? Por que Deus não pode te dar? Ontem o Sá mostrou umas fotos para a gente aqui da faculdade dele, onde ele está estudando. Uma senhora, ela é descendente de orientais, ela está fazendo direito, e ela já falou que depois ela quer fazer o pós. Ela tem 94 anos. 94 anos, ela pega metrô, ela anda, pega o metrozinho, chega lá, vai, estuda, volta, e ela falou, olha, depois eu ficar em casa, ela falou, ficar em casa bordando, então eu vou estudar. E ela falou que quer fazer pós. Gente, o sonho no coração dessa mulher não morre, por isso ela tem 94 anos. A gente com 25, 30, 40 anos já morreu. Não, chega, eu vejo a hora de me aposentar. Não. Você está trabalhando? Não. Então você vai aposentar como? Nem aposentar não vai. Querido, onde estão os nossos sonhos? Cadê o seu sonho de ver a sua família salva andando com Jesus, com Cristo? Esse meu filho, essa minha filha não tem jeito. Esse meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito, meu pai não tem jeito. Querido, por que você está desistindo e abrindo mão? Por quê? Por quê? O tempo ainda está aqui. Você está aqui. O diabo quer te desgastar, quer fazer você desistir e abrir mão. 45 anos, você acha que Calebe não poderia ter já até esquecido daquilo que Deus falou? Eu já 45 anos, já tenho 85, já estamos estabelecidos aqui, ficamos aqui, já tenho filho, tenho neto, não preciso mais nada. Mas ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu.
Querido, aquela visão, aquele sonho, aquela promessa que Deus havia feito, foi vigor para ele, para a sua alma, foi vigor para o seu espírito, foi vigor para o seu corpo físico. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito não teve tempo para cansar, para desistir, para desanimar, para o cansaço. Não dava tempo. Por quê? Porque eu tenho projeto ainda lá na frente, eu tenho coisas para fazer. Eu não posso parar. Você entende, irmão? E às vezes você está abrindo mão, e nós estamos abrindo mão das coisas que Deus tem para a nossa vida. Abrindo mão de um chamado, Deus tem chamado, mas, deixa para lá. Eu acho que, deixa para lá. Por que deixar para lá, meu irmão? Você não está aqui. Você está vivo ainda. Deus vai cobrar um dia de você. Ou você acha que Deus se esquece? Quando Caleb fala a Josué, você pensa que Deus, ouvindo aquilo, falou: ai mesmo, eu tinha prometido. Ainda bem que ele me lembrou. Irmão, não. Deus não se esquece. As promessas são para mim, são para você. Deus tem bênção para a nossa vida. Ele promete suprir necessidade, guardar a nossa vida, abençoar nossas gerações. Entende? Dar anos de vida. Ele promete, é Deus quem promete, não é a igreja, não é o pastor, é Deus quem promete. Mas os homens se esquecem, foge, e o diabo vai trabalhar para você realmente esquecer de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes, irmãos, as coisas não acontecem, nem sempre é por nossa culpa. Às vezes nós não temos culpa. Às vezes algum projeto, algum plano para a sua vida está paralisado por causa de situações que não dependem de você. No caso de Josué e Caleb, não dependia deles. Eles teriam conquistado há 45 anos atrás. Mas por causa do povo que não creu, eles pagaram o preço. Ficou bloqueado algo para a vida deles 45 anos. Ficou bloqueado, porque o povo não acreditou. Mas nem por isso eles desistiram. Nem por isso abriram mão. E nem por isso Deus deixou de fazer. Porque Deus não se esquece. Deus não se esquece daquilo que Ele promete. E Deus conhece o seu coração, viu, meu irmão? O que Caleb estava falando ali, ele estava falando para Josué, mas não para o Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe. Deus só estava esperando o momento certo. O momento certo. E quando chegou o momento, Caleb falou: chegou o momento, Senhor. Agora é hora. São só 45 anos que passaram. Bom, 40 anos ele estava no deserto, não tinha o que fazer. Estava preso no deserto. 5 anos foi, acho que a entrada lá na nova terra, ajeitar, né? As coisas, tal. Ele falou: bom, deixa eu descansar um pouco, agora me preparar para a guerra, sou um jovem, fazer exercício, malhar, porque eu vou conquistar a terra. E aí ele vai e chega. Olha o que diz a palavra de Deus, querido, porque Deus quer renovar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Isaías 40, verso 29. Não. O Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Diga para você mesmo: eu sou forte. O Senhor me faz forte. Não porque eu seja, mas o Senhor em mim. A promessa tem que ser alimentada, irmão. E ela é alimentada pela visão. Você tem a visão. E você vai buscar aquilo que Deus tem prometido. Isaías 40, 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meu querido, Ele vai fazer isso comigo. Ele faz isso comigo e com você. Faz forte aquele que está cansado. Esse cansaço não é só um cansaço físico, mas é um cansaço espiritual, emocional. Ele quem nos toma pela sua mão e nos sustenta, nos levanta. Ele faz isso. Os jovens, verso 30, se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluias. Irmãos, Josué e Caleb aqui, eles viveram a manifestação de um vigor sobrenatural. Homens de 85 anos. Não é normal um vigor desse.
preparados para ir para uma guerra, para expulsar inimigos gigantes, homens fortes e valentes. Mas Deus faz essas coisas. Deus renova as forças. Abraão com 100 anos, Sara com 90 tiveram um filho. Abraão até ficou surpreso quando Deus falou que daria. Mas Deus, nessa idade, daqui um tempo, o tempo de uma gestação, você vai me responder. E aconteceu. Deus é fiel. Irmão, você acha que Deus depende de tempo? Você acha que Deus depende da situação do país? Deus depende de você ou de mim para realizar o querer dele na nossa vida? Você acha que Deus, irmão, promete e não cumpre o que ele promete? 45 anos, Josué poderia ter tido poderia ter tido como perdida a promessa. Mas ele não esqueceu. Não esqueceu. O tempo passou e ele sabia, bom, eu tenho que entrar naquela terra. Você imagina, irmão, 1 ano no deserto, 2 anos, 5 anos, 10 anos no deserto, 15 anos no deserto. Os seus irmãos, seus amigos já vão morrendo tudo. Aqueles que foram com você lá espiar a terra, morrendo. Todas as pessoas da sua idade, os valentes, morrendo. Uma geração nova, todos jovens, crescendo. Ele podia pensar, acabou, os valentes foram tudo. Agora eu estou esperando a minha vez, aí vai chegar a minha vez também, e eu vou morrer aqui nesse deserto. 30 anos, 35 anos, está no deserto. Mas no coração dele não. Ele falou, bom, acho que ele olhava aquela meninada nascendo, aqueles jovenzinhos crescendo já com ele, falava, o exército está nascendo aí, ó. Esse é o exército que nós vamos entrar lá. Nós vamos entrar lá. Ninguém talvez pensasse como ele. Talvez só o coração de Caleb estivesse desse jeito. Mas ele tinha lá, ele sabia, não. Deus falou comigo. Eu sei o que ele falou comigo. Aleluias. Querido, a comunhão com Deus gera vigor em nós. Você tem comunhão com Deus? É importante para a nossa vida. Porque se a gente quer ter esse vigor para daqui 10 anos, 5 anos, 8 anos, 15 anos, permanecemos com Cristo, eu tenho que ter comunhão com Deus. Tenho que ter intimidade com Ele. Isso vai gerar. Olha o que o Senhor diz em Números 14, 24. Ele diz assim, olha, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus, falando com relação a Caleb, olha, esse homem aqui, houve nele um outro espírito, diferente dos outros 10 espias, diferente de toda a nação, de todo o povo, que não creu, que duvidou. Ele falou, mas ele perseverou aqui, olha, em me seguir. Meu irmão, persevere em seguir a Deus e andar com Ele. Você só tem a lucrar e a ganhar na sua vida. As tuas forças Ele revigora, a tua fé não vai ser abalada. Homens podem cair, servos de Deus podem morrer pelo caminho aí, abandonar a fé, deixar a fé, não importa, você permanece, porque você crê, você está de pé, você continua caminhando. Querido, quantas pessoas nesses 40 e poucos anos que eu tenho de fé, quantas pessoas eu já vi caindo? Quantos homens de Deus caíram? Quantas mulheres de Deus, jovens, quanta gente ficou para trás? Mas, querido, eu não dependo deles. Sou eu e Deus. E é Ele que me revigora. O nosso vigor não vem dos homens. Nós não somos levados por emoções. Entende? Mas por aquilo que Deus vai plantando no nosso coração. É a nossa comunhão, a nossa intimidade. São palavras que Ele vai trazendo e elas vão ficando aqui dentro. São boas sementes que o Pai lança. E essas sementes, elas têm que florescer e dar frutos na nossa vida. Vai depender de mim ou de você. Eu posso matar a semente, mas eu posso deixar ela crescer e dar fruto na minha vida. E o tempo não vai apagar, querido, o teu coração. O tempo não vai apagar o amor que você sente por Deus. O amor que você sente por Cristo. Não vai. Isso vai crescer e vai incendiando você. Como o coração de Caleb e o coração de Josué. As promessas, querido, de Deus também alimentam e dão vigor a nós.
Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. O que trazemos à memória? O que vamos relembrar? O que vai estar enchendo o nosso coração todo dia? Fracassos? Palavras de desânimo? Palavras que nos levam a desistir? A voltar atrás? Ah, não vai dar certo. Ah, desiste. Ah, ninguém consegue. Ah, ninguém chega lá. Isso é muito difícil. Depende de você. Eu não sei o que você quer para o seu coração, mas a Escritura diz: traga à memória aquilo que traz esperança. Você acha que Josué e Caleb não ouviram tantas palavras contrárias naquele tempo? Você acha que não? O povo vivia murmurando. Deus, lemos agora, Deus cansou-se do povo. Você imagina cansar a Deus? Que difícil, hein? Mas Deus cansou-se do povo, porque o povo era incrédulo, coração duro. Josué, Caleb ouviram quantas coisas contrárias à fé, mas sabe o que eles deixavam no coração deles? Aquilo que traz esperança. O Senhor disse a Josué quando ele assumiu no lugar de Moisés: olha, eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Não temas, porque eu sou contigo. Josué guardou no coração. 45 anos depois, Caleb, o seu companheiro, está igual. Ó, Josué, lembra o que Deus falou conosco, né? Lembro, Caleb, claro que eu lembro. Pois é, vou te dar uma notícia. Estamos aqui já na terra, mas o Monte Hebron é meu, porque eu pisei lá e Deus disse que vai me dar. E agora, eu só quero pedir permissão para você, como nosso líder, que eu vou para a guerra. Vai para a guerra, Caleb? Vou lá tomar a terra que Deus me deu. E o meu vigor e a minha força é tal qual 45 anos atrás. Eu estou preparado para isso, Caleb. Josué, eu estou preparado e eu vou para a guerra. Sabe por quê? Porque ele trouxe à memória aquilo que lhe traria esperança. Não morreu. Por que não morreu? Porque ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E isso gerou no coração dele não só uma visão, mas gerou uma possessão. Aquilo que era apenas uma visão, aqui dentro, ele já tinha tomado posse. Aquela terra vai ser minha. Aquela terra, ou então esses gigantes, ou então esse povo, isso é meu, porque Deus já me deu. Isso está prometido lá desde Abraão, isso aí é meu. Deus falou que ia me dar, falou pessoalmente através de Moisés, que me daria, e eu vou entrar lá. Querido, o vigor dele ele não perdeu. O vigor físico, o desejo, a vontade. Então, irmão, peça ao Senhor que redobre no seu coração o seu vigor, o seu ânimo, a fé. Deus vai fazer na sua vida. Os projetos enterrados, os projetos paralisados, meu querido, continue orando por eles, continue fazendo. E se você desistiu, comece a refazer agora. Deus, eu sei que o Senhor ainda é poderoso e vai fazer na minha vida. Acredita e confia, querido. Não abra mão. O diabo quer que você desista. Ele quer que você abra mão. Ele quer que você abandone os sonhos e se dê por vencido, por derrotado. Não. Se você mantiver no seu coração acesa a chama das promessas, daquilo que Deus pode fazer, se você trouxer à memória aquilo que te traz esperança, sempre lembrando nas coisas boas que Deus promete, que Deus pode fazer e faz na nossa vida, querido, você não vai esmorecer, você não vai voltar atrás, você não vai desistir. Você vai conquistar aquilo que Deus disse que te daria e que faria. Entende? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Para a gente encerrar, vou ler Romanos 4, 18 em diante, vou ler um trecho falando sobre isso, sobre a conquista. Agora falando sobre Abraão, o pai da nação, o patriarca da nação de Israel. Aquele a quem Deus prometeu que daria aquela terra. Deus é fiel. Romanos 4, a partir do verso 18, diz assim, Paulo está se referindo a ele, a fé de Abraão. Paulo diz assim, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso se tornou o pai de muitas nações, como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Paulo refere-se a Abraão quando Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação.
Sendo Abraão, como eu disse, com 100 anos de idade, Sara 90 anos, e Sara ainda diz a Bíblia que era uma mulher estéril. Tudo o contrário. Tudo para não dar certo, mas como, Deus? Como? Querido, Paulo diz aqui, olha, que Abraão teve esperança. Teve esperança, mesmo quando não havia motivo de ter esperança. Você, talvez, irmão, se eu perguntar, você tem motivo para acreditar que não vai acontecer? Você pode me dizer, pastor, eu tenho, acontece isso, acontece aquilo. Não acontece, que eu queria que acontecesse. Talvez você tenha motivos até para ser levado à desesperança. Mas Paulo diz assim, verso 19, Abraão tinha 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou de Sara, que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu diante da luta. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Que coisa, né, irmão? Puxa vida. Quando tudo está contrário. Porque, irmãos, a gente louva a Deus e dá gritos e brados de aleluia quando a vitória vem, quando a coisa acontece. É tremendo. Agora, quando não acontece, quando as coisas ainda não aconteceram, e você louvar a Deus, falar, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Senhor, olha, estou jejuando hoje, entregando a Ti esse jejum, porque de agradecimento, por isso que o Senhor vai fazer. Isso é fé, isso é você manter a chama acesa dentro de você, não apagar. Deus, obrigado, muito obrigado, Pai. Isso é gratidão, entende? Confiança, gratidão, né? Verso 21 diz, porque ele tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Querido, olha que coisa linda. A fé que ele tinha, ele agradou a Deus. E a palavra, Paulo fala que as palavras foi aceito, não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Então, querido, que bom, que não é só para Abraão, é para mim e para você. Todos quantos aceitam a Jesus são aceitos por Deus. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus está nos aceitando. Deus está aceitando você. E como filho, você recebe a promessa. E se recebeu a promessa, Ele vai cumprir sobre a tua vida. Se você não abrir mão da promessa. Se você não desistir da promessa. Amém, querido? Eu quero orar com você nesse sentido. Se você tem promessa no seu coração esquecida, adormecida, projeto abandonado, e você desistiu dele, Deus pode ativar isso no seu coração hoje. Ativar a promessa, ativar a esperança. Talvez a esperança de ter um negócio próprio. Não, mas por que não? Por que não? De arrumar um bom emprego. Mas está tão difícil. Para quem? Para Deus não está, querido. Ele é o Deus do ouro, da prata. Tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Deus não depende das circunstâncias. Eu já testemunhei, já falei de mim mesmo aqui, que eu vivi um tempo quando eu fiquei desempregado, eu era jovem, no tempo, na década de 80, sindicato dos metalúrgicos, quem era vivo nessa época, né? Alguns aqui nem eram. Sindicato dos metalúrgicos, São Bernardo, Santo André, pegando fogo. Lula era o líder do sindicato. Você entende, né? A guerra que era. Sindicato pegando fogo, desemprego, e eu era metalúrgico. Não, eu não era, metalúrgico ainda. Fiquei desempregado. Fui numa campanha evangelística trabalhar, ajudando uma campanha, e o pastor lá dizia assim, querido, se você já orou e pediu algo a Deus, Deus não é surdo, Ele ouviu. Começa a agradecer. Tem ações de graças. Eu era jovem, 17 anos, a partir dali eu ouvi, falei, então é o que eu vou fazer. Eu já pedi, Deus ouviu, e agora eu vou agradecer. E eu comecei só a agradecer, né? Eu contei isso, eu jejuava, entregava meu jejum. Senhor, obrigado pelo meu emprego, que o Senhor já me deu. Eu não sei onde está, não sei onde está a empresa, mas o Senhor já me deu. Mas olha, irmãos, não foi, é coisa de um mês, uma metalúrgica me ligou, um colega que trabalhava lá,
né? Falei para você, olha, você não quer trabalhar aqui no CPD, nessa área? Eu falei, eu nunca trabalhei. Não, vem aqui. Eu entrei lá, trabalhei quase 13 anos lá. Então, em época de crise, em época que já, ainda mais que eu nunca havia trabalhado na área, mas Deus é fiel, querido. Para Ele não tem barreira. Se eu fosse pensar, não, nem vou, nunca trabalhei na área, ixi, deve ter 800 concorrentes que é da área, que são da área, eu não vou conseguir entrar. Não, eu fui, e Deus me deu. E eu entrei, fiquei abismado, meu Deus, que coisa. É? Acho que Deus olhou e falou, você não orou, não jejuou, seu incrédulo. É assim, né? Às vezes a gente pede e quando acontece, não acredito. Como não? Você pediu. É? Às vezes essa é a nossa atitude. Mas não podemos desistir. Caleb creu até o final. Creu até o final. Foi, lutou, conquistou a terra, porque Deus foi fiel com ele. Deus é fiel com você. Então eu quero orar com você. Vou pedir aos diáconos, se já podem trazer a mesa da ceia aqui, para o centro. Eu quero orar. Enquanto isso, irmãos, esquece os diáconos, não se distrai com eles, não. Eu quero orar com você. Eu não sei se tem projeto aí esquecido, abandonado. Eu quero que você fale com Deus agora. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você espera, precisa, e talvez esteja até pensando que não vai dar, acho que não vou conseguir não vai acontecer. Deus é fiel para fazer na tua vida. Vamos falar com Ele agora. Começa a falar com Ele e apresentar diante do Senhor agora aquilo que você precisa e aquilo que inquieta a tua alma. Começa a falar agora. Aleluias. Oh, Pai querido, Pai amado, Deus de misericórdia, nós somos, Pai, diante da tua santa, doce e eterna presença. Senhor amado, como nós precisamos de Ti, como precisamos ter aceso, vivo no nosso coração, as promessas do Senhor. Pai querido, como somos roubados quando isso é apagado, tirado do nosso coração. Pai querido, talvez aqui entre nós tem irmãos que desistiram de plano, desistiram dos projetos que o Senhor tinha para a vida dele. Talvez acha que não vai mais acontecer. Talvez sonhos apagados, projetos anulados, projetos paralisados. Talvez, Senhor, nem projetos fizeram, porque não acreditam, não creem. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que hoje o Senhor venha ministrar o coração da igreja, o coração desse irmão, dessa irmã. Senhor, acende a chama e o projeto. Coloca no coração deles um projeto que venha do teu trono. Esperança. Senhor, que ele tenha coragem. Talvez foi amedrontado, perdeu a coragem de pedir. Talvez não quer nem crer que pode acontecer. Deus, em nome de Jesus, acrescenta ao coração, Senhor amado, a fé, a certeza, a convicção, Senhor, de que Tu estás no controle de todas as coisas, e o Senhor é Deus e faz como quer e quando quer. Fortalece esse irmão, fortalece, Pai, essa irmã, fortalece o seu coração, acende a chama, talvez já está quase apagada, que ela possa acender nessa manhã. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu oro com eles. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que a palavra, que não é minha, mas é Tua, possa frutificar no coração desse irmão, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome.